Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds. Eu sou o Marcelo e hoje eu tô aqui pra falar de Demolidor Renascido, beleza? Eu fiz cobertura aqui da série, né? Não de todos os episódios semanalmente, mas eu falei de primeiras impressões quando a série saiu, né? Depois eu voltei pra fazer um review da análise da metade da temporada, né? E agora eu voltei pra finalizar a análise de toda a temporada, né? Então nesse vídeo aqui eu vou focar um pouco mais, obviamente, na segunda metade da temporada, nos 4 episódios finais ali, e falar um desfecho, né? Qual foi a minha opinião em análise completa e final sobre essa segunda temporada, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Então começar aqui agradecendo mais uma vez o pessoal da Disney. Se você não viu os episódios anteriores, né, o pessoal da Disney Brasil, da Marvel, mandou os episódios antecipadamente pra gente, tá? Então a gente pôde assistir antecipadamente, fazer conteúdo nas redes sociais, primeiras impressões, enfim, os vídeos que eu comentei, né? Então agradecer bastante, foi a primeira série da Marvel que a gente recebeu, né, screeners e tal. Então muito feliz, mais uma conquista aqui do canal. O canal começou com a gente cobrindo uma série da Marvel, foi Loki, né? Loki foi o nosso a primeira temporada, né? O nosso primeiro vídeo aqui, a primeira cobertura que a gente fez aqui no canal. Então, enfim, muito especial a gente receber screener, receber antecipadamente uma série da Marvel, né? Que enfim, é o que eu mais gosto de falar aqui no canal, vocês sabem. É Marvel, né? Eu sou Marvete e é isso, beleza? E assim, começar dizendo essa crítica, vamos dizer assim, né, esse review final aqui, que essa segunda temporada, ela dá um salto gigantesco, né, em relação à primeira. A gente fez cobertura da primeira temporada aqui também, e eu até gosto, assim, da primeira temporada, tá, mas assim, é muito claro que ela tem muito mais problemas, né, do que essa segunda, né? Essa segunda ela teve um caminho muito melhor desenhado, né, desde o início, assim, né? Caso vocês não lembram, a primeira temporada ela passou por várias refilmagens, mas não só refilmagens normais, né, mas ela passou por uma reformulação completa, assim, sabe? No início ela ia ter 18 episódios, basicamente não ia ter os personagens parceiros do Matt ali, não ia ter Karen Page, não ia ter Fog, ia ser um negócio muito mais diferente, né, do formato das séries da Netflix que a gente tava acostumado, né? E eles mudaram completamente isso, assim, sabe? Então, enfim, foi algo que eu falei lá na época, que, pô, é foda, é até difícil você julgar essa temporada, porque ela passou por muitos problemas, né? Problemas esses que essa segunda não passou, né? Essa segunda, desde o início, das gravações, etc., ela já tem um caminho bem definido, e, enfim, acho que a gente vê claramente isso em tela, né? Essa segunda temporada ela é muito mais bem resolvida, tanto tecnicamente, né, em questão de coreografia de luta, em CGI, em fotografia, quanto em questão de história mesmo, né, de roteiro, de atuações, ela é muito mais bem resolvida. E assim, uma coisa que eu já comentei no outro vídeo, mas eu queria comentar aqui rapidamente porque pra mim é um dos pontos principais da série, como eu tô fazendo essa crítica, nessa análise geral, não poderia deixar de falar, é sobre a alegoria política da série, né? Porque pra mim, assim, principalmente nos primeiros episódios, assim, nos episódios da primeira metade, ela tem uma alegoria política ali muito, muito forte, né? E até muito, assim, na cara, sabe, em alguns momentos, na minha opinião, porque é isso, fica muito claro que o personagem do Wilson Fisk, né, o prefeito, ele tem claramente momentos ali de Donald Trump, né? Acho que o que o Demolidor fez aqui, o Capitão América Admirável Mundo Novo não fez lá. Pra mim, uma das maiores críticas do Capitão América Admirável Mundo Novo é justamente isso, que ele é um filme muito isentão, né, em questões políticas. Ele não discute nada sobre a política atual dos Estados Unidos, que é uma política muito conturbada, né, pra dizer o mínimo, né, vou usar essa palavra, conturbada. Então, eu acho que Demolidor Renascido, ele é muito mais corajoso nesse sentido, sabe, porque pra mim tá muito claro essa alegoria política, sabe, do Donald Trump como o Wilson Fisk aqui, e também da Força Tarefa Antivigilante como o ICE, né. Ali nos primeiros episódios, cara, a gente tem muito disso do Wilson Fisk usando a força dele, né, usando ali o jogo político, subornando pessoas pra chegar onde ele quer, enfim. Isso, inclusive, eu até citei isso no primeiro vídeo também, que isso tem muito disso no filme do Trump, tá? Tem um filme do Trump que é estrelado pelo Sebastian Stan, que é o nosso Soldado Invernal, que é um filme muito bom, inclusive. Eu não vou lembrar o nome, mas depois eu coloco o pôster aí na edição. E é um filme que mostra muito disso também, tá? Da ascensão do Trump ali, como esse empresário, né? Enfim, a ascensão política dele ali. E muito da Força Tarefa Antivigilante como o ICE também. Isso é muito claro, cara. Não é à toa que, tipo assim, várias das cenas da Força Tarefa Antivigilante agindo com truculência, vamos dizer assim, né, e agindo de forma que, enfim, a polícia não deveria agir, muitas dessas cenas
isso não é coincidência, gente, são com pessoas que claramente não são americanos brancos, sabe? São com pessoas que têm origens de outros países, né, que podem ser imigrantes, não necessariamente são imigrantes, as pessoas podem ser americanas, ter nascido americanas, enfim, mas elas claramente não são brancos americanos, sabe? Então a gente tem o pessoal ali do Hector Ayala, né, que tinha a mulher dele, a sobrinha dele, né, que virou a nova tigresa branca ali, né, enfim, eles são claramente, não vou dizer mexicanos, mas eles são claramente latinos, né? A gente teve aquele, tá ligado, aquele restaurante que a Força Tarefa Antivigilante entra pra procurar o cara lá do navio que tinha desaparecido e tal. Enfim, ela claramente é imigrante também. Eu não sei exatamente de onde, mas é muito do leste europeu, assim. Então, é isso, sabe? Não é à toa isso. Não é nada à toa, cara. Então tá muito claro ali o paralelo entre Wilson Fisk, Força Tarefa Antivigilante e Donald Trump e ICE. Acho que tá muito claro ali. Isso, principalmente, mais uma vez, no início da série. Pra mim, depois, isso eles não mostram mais tanto disso, né? Na parte final, a Força-Tarefa acaba assumindo uma outra posição, enfim. E, cara, pra mim, um dos grandes destaques, assim, dessa série também é a parte técnica. Eu já citei, né? Fotografia, edição, enfim, mas pra mim, o grande ponto, o ponto específico que eu quero falar aqui é de lutas, cara. Acho que as cenas de ação dessa série são muito bons. Acho que a gente tem algumas das melhores cenas de ação que a gente já teve, assim, em todo o MCU, sabe? Contando, inclusive, a série da Netflix, que tem ótimas cenas também. Acho que eles conseguem replicar isso, sabe? Então, mais uma vez, principalmente na primeira metade ali da temporada, a gente tem ótimas cenas de ação. A gente tem a cena do nosso querido, eu às vezes esqueço o nome dele, o Mercenário, né? Nosso querido Mercenário, aquela cena dele no almoço ali, né? No restaurantezinho, aquela cena é sensacional. Mas pra mim, a melhor cena de ação, né? De luta, de porradaria nessa série, nessa temporada, né, vamos deixar claro, é a cena ali em que o Matt salva, né, o pessoal que tava preso ali pelo Wilson Fisk, né, inclusive o Jack, né, do lado de Gavião Arqueiro, enfim, e naquela cena rola um plano sequência, cara, que é muito bom, mano, é sensacional, realmente, eu realmente acho isso que é uma das melhores cenas de ação de todo o MCU, de todo o universo Marvel. Usem força letal, ataque! Todo mundo no chão! Fez falta na primeira temporada, sabe? Acho que a primeira temporada tem as suas cenas de luta ali e tal, mas nada muito que brilhe os olhos, sabe? E nessa temporada acho que a gente tem pelo menos umas 2 ou 3 cenas de luta ali que, sabe, são boas demais, que a gente vai lembrar, vai colocar na lista das melhores cenas de luta, sabe? Então, enfim, acho que esse é um ponto muito positivo da série. E um ponto muito positivo também da série, pra mim, acho que o grande ápice da série, e isso pode ser um problema, inclusive, eu vou falar mais sobre isso depois, é o episódio 5. Tá, o episódio 5, que é o Grande Desígnio, se eu não me engano, o nome do episódio, né? Que, cara, pra mim o episódio 5 aqui dessa série é um dos melhores episódios também que a gente já teve no universo Marvel. Eu acho que ele briga forte ali com episódios de Loki, episódio de WandaVision. Vou citar também, olha o bingo aí, vou citar a minha Agents of S.H.I.E.L.D., episódios de Agents of S.H.I.E.L.D. Eu acho que ele entra nessa lista, assim, dos melhores episódios, cara. Porque que episódio bom, né? E é o episódio em que tem um flashback, né? Em que é logo depois do mercenário atacar a Vanessa ali, né? Na academia, e aí a Vanessa, ela tá em cirurgia, depois ela acorda, né, e aí ela fica ali naquela conversa com o Fisk, enquanto eles relembram como eles se conheceram, né, e enquanto isso o Matt também, ele tá fugindo junto com o mercenário, né, e ele relembra, ele tem um flashback ali com o Fog também, né? Esse episódio é uma grande homenagem, cara, a série original, né? Porque a gente percebe claramente que nos flashbacks, né, eles emulam completamente ali a estética, a fotografia da série original, né? Até o aspect ratio ali muda, né? Porque na série padrão aqui tem aquele padrão com as faixas pretas, né? Aquele padrão wide que a gente tá acostumado. E na série original, né, na série da Netflix, era muito padrão, entre aspas, IMAX, né? Que é a tela completa, o Full HD ali, a tela completa cheia, enfim. Então até isso muda, né? Quando muda do presente pro futuro, enfim. Então, é muito legal, cara, mas assim, não só nessa parte técnica, mas pra mim o flashback é muito interessante com o Fog, né?
porque pra mim ele deixa o personagem do Matt muito mais rico, porque a gente sempre sabe, desde o início da série, do início da série original, o Matt tem aquela questão da regra dele, né, da regra dele de não matar, enfim, e até ali, acho que até esse episódio era muito uma questão, dessa mitologia dele, era muito uma questão do catolicismo, né, então ele é católico e por isso, né, que ele acredita no perdão e ele não mata as pessoas, enfim, e beleza, funcionava, acho que é um personagem muito interessante por isso, mas pra mim nesse episódio eles deixam um personagem ainda mais interessante, porque eles colocam mais uma camada nisso, então não só é porque ele é católico, mas é por conta do Fogg. O Fogg fez ele acreditar nisso, fez ele acreditar em segundas, né, segundas chances e etc, e é isso, né, que faz ele salvar de fato, voltar pra salvar ali o mercenário, que foi o cara que matou o Fogg, cara. Nossa, olha, sabe, eu tô arrepiado, não vai dar pra ver, mas eu tô arrepiado, sabe, é muito bem escrito esse episódio, toda essa jornada do Matt, o flashback junto com o Fogg. Mano, sensacional. Mas assim, não só isso, né? Mas a gente tem o outro lado paralelo, que é do Wilson Fisk. Cara, que personagem também, o Wilson Fisk, né? Cara, o Vicente D'Onofrio, ele dá um show, assim, nesse episódio. Acho que ele entrega uma das melhores atuações que a gente já teve aí também no universo Marvel, né? E também é um poder de escrita muito bom, cara, porque é isso, o Fisk, ele é um personagem, ele é esse vilão sem escrúpulos, ele é esse vilão que faz monstruosidades, sabe? Ele é um monstro, a gente vê isso em tela. E nesse episódio, cara, a gente consegue sentir por ele, sabe? Com toda a questão da Vanessa, a morte da Vanessa, a gente consegue sentir e se emocionar com ele. Tá ligado o que eu tô falando? E isso mano, mais uma vez, é poder de escrita, é a atuação do Vicente D'Onofrio, porque é isso, a gente percebe como claramente ele pode ser o monstro que ele for, ele pode fazer as monstruosidades que ele faz, mas ele de fato ama a Vanessa. O amor dele pela Vanessa, ele é genuíno, ele é forte, e a gente sente muito isso quando ele perde a Vanessa, tá ligado? Mano, eu tô arrepiado de novo. É muito bem feito. É muito bem feito, é muito bem escrito, enfim, não vou ficar me repetindo, mas é isso, pra mim. O episódio 5 aqui de Demolidor Renascido, da segunda temporada, ele é um dos melhores episódios de todas as séries da Marvel que a gente já teve. E assim, indo pra um outro ponto, eu acho que a gente tem alguns arcos secundários, né, alguns personagens que eles vão ter um destaque maior nessa segunda metade da temporada, e que alguns arcos eu acho que funcionam melhor do que outros, né. E um exemplo positivo pra mim é o arco do Daniel junto com a Bibi, né, a Bibi Yuri, que assim, desde a primeira temporada eu falo isso, que cara, que pra mim esses dois personagens, assim, até a menina que faz a Bibi, ela até é carismática e tal, mas assim, pra mim era um arco muito chato, sabe, porque ficava aquela coisa, a menina fingindo que gosta dele, só pra ter acesso às informações, e ele, né, eu sempre chamo ele de bolsonarista maluco, entendeu, porque ele é isso, ele é o cara que ele tá lá pelo Fisk e tal, e ele é só isso, sabe, acho que principalmente na primeira temporada ele é um personagem que ele não é muito bem explorado, ele é só isso, ele é um fã do Fisk e tá feliz ali de trabalhar com o Fisk, entendeu? E é só isso, tá ligado? Aí me deixa... Eu tinha um pouco de raiva, assim, dele, sabe? Não gostava dele, não gostava dessa conexão dele com a Bibi, porque é isso, era muito claro que ela não gostava dele e tal, enfim. Mas pra mim, nessa segunda temporada, eles conseguem desenvolver isso, né? Então a gente vê, assim, a Bibi continuando usando as informações que ela passa, que ele passa pra ela sem ele saber, ela continua usando ele, beleza? Mas assim, a gente consegue observar que ela curte ele, sabe? Que ela tá gostando dele, que ele tá realmente se tornando um amigo pra ela. A gente consegue ver isso também, sabe? Por mais, enfim, complicado que seja essa situação, né? Porque ela tá usando ele, ela continua usando ele, mas a gente consegue enxergar que ela tá tendo esse carinho por ele também, sabe? E ao mesmo tempo, acho que ele em si, né? Principalmente no... Não vou lembrar exatamente o episódio, mas nessa segunda metade, né, dos episódios, a gente tem um episódio que ele vai pra casa da mãe dele, né? Que a Bibi vai junto, a Bibi conhece mais dele, entra no quarto dele, né? Vê como ele... Essa questão do Fisk, de trabalhar com o Fisk, fez ele se tornar alguém, sabe? Então, se eu não me engano, também ele é um cara que perdeu o pai cedo, sabe? Então tem toda essa questão, a gente acaba sabendo mais do personagem, conhecendo mais do personagem, a gente consegue se apegar mais ao personagem do Daniel, né? E isso é muito rápido, né? Porque, enfim, em um episódio rola isso, da gente conhecer mais dele e tal, e no outro episódio ele morre. Né, ele morre, enfim, ele acaba escolhendo, enfim, salvar a Bibi, né, e ele chega lá pro malucão lá, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do malucão lá, que é o capanga do Fisk, enfim, e ele é torturado, né, e ele acaba morrendo, e cara, a gente sente isso também, né, mais um ponto de escrita dessa segunda temporada, que foi muito bem feito, também da atuação do moleque, eu não vou lembrar o nome do moleque, mas eu sei que ele é filho do cara que fazia Sopranos, né,
se eu não me engano. Então, o pessoal fala que ele é super parecido, enfim. Mas é isso, eles conseguem, sabe, na reta final ali, eles conseguem construir, desenvolver esse personagem de uma forma em que a gente sente a morte dele também, sabe? Então, é mais um ponto positivo aqui pra série. E pra mim, um ponto que foi um pouco negativo foi justamente, acho que eu vou juntar alguns pontos negativos em um só, que é a questão do exército do Demolidor, sabe? Porque a primeira temporada termina com isso, né? Com eles lá reunidos no bar da Josie, né? O Demolidor e alguns policiais ali, parceiros dele, a Karen e tal. E eles falando que eles precisam reunir um exército pra lutar contra o Fisk. E assim, a nossa cabeça como fãs, né? Pô, tem até um meme sobre isso nas redes sociais. O exército que a gente esperava, o exército que a gente teve, né? Porque, enfim, a gente espera que, no mínimo, vai voltar todos os defensores, que pode ter, entendeu? Kate Bishop, Kamala Khan, Homem-Aranha, entendeu? A gente espera tudo isso, entendeu? Porque, mano, é isso. Assim, tem o lado do fã maluco esperar isso? Tem um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado do MCU, cara. O MCU, ele proporciona essas possibilidades, né? Ainda mais quando a gente fala da cidade de Nova York, né? O Homem-Aranha tá literalmente lá. Tá na cidade de Nova York, né? Vários desses personagens, eles estão por ali. Eles estão na cidade de Nova York. A Kate Bishop já enfrentou, inclusive, o Rei do Crime, sabe? O Jack de Gavião Arqueiro tava envolvido nessa história. Os defensores eu não preciso nem falar, né? Obviamente, eles têm essa conexão com o Demolidor. Enfim, então a gente espera que esses personagens apareçam, sabe, de alguma forma, pra formar esse exército. E, enfim, não é isso que acontece, né? O que acontece é só a Jessica Jones mesmo, né? O exército acaba sendo a Jessica Jones e a própria cidade de Nova York ali, né? Enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, falando especificamente sobre a Jessica Jones, é uma personagem que eu gosto dela também, sabe? Eu gosto do jeito dela. Mas eu acho que a participação dela deixa um pouco a desejar também, sabe? Porque ela tava... Eu vi muita gente comentando isso, né? Que ela tava, entre aspas, meio nerfada. E eu vi gente falando que isso é muito por conta da gravidez que ela teve, né? E que talvez tenha afetado os poderes dela. Enfim, acho que isso não foi exatamente explicado, mas eu vi algumas pessoas falando sobre isso. Mas é isso, sabe? No fim do dia, o fato é, ela acabou sendo meio nerfada, então... Nas cenas de ação ela acabou não sendo tão importante assim. E eu acho meio esquisita a participação dela, sabe? Porque ela chega, rola aquele começo do episódio que é na casa dela, né? Que eles atacam a casa dela, que vai mostrando a filha dela e tal. Aí depois ela se junta com o Matt, ela ataca o galpão lá do Fisk. Aí depois ela fala, ó, tô indo embora, beleza? Essa pica não é minha. Se vira aí, Matt, que eu tenho uma filha pra criar e eu tô indo embora, entendeu? No começo do episódio ela fala isso. Aí no final do episódio ela volta. Porque, enfim, ela volta. Porque sim, entendeu? Então eu acho uma participação meio esquisita, sabe? Por mais uma vez, eu gostar da personagem, eu acho uma participação meio subutilizada, assim. Eu não sei se ficou tão legal. E, enfim, no final, né? Pulando um pouco pros finalmente já, o Luke Cage aparece, né, rapidamente, e ela cita antes também, né, que ele tava trabalhando ali pro carinha lá que tá trabalhando pra Val, né, eu não vou lembrar o nome do carinha, né, enfim, mas deixa isso muito claro, né, que o carinha ele tá trabalhando pra Val, pra Valentina Alegre de Fontane lá, que é a mulher do Thunderbolts, né, enfim, o cara tá trabalhando pra ela, e a Jessica Jones deixa claro, né, também que, inclusive a Val tentou recrutar ela, mas ela não quis, e o Luke teve que meio que ir no lugar dela, meio que de uma forma meio forçada, enfim, ela meio que deixa entender isso, por mais que não explique 100%. E no final, né, o Luke volta e ele fala, né, o cara achou alguém pro meu lugar, e esse alguém é o mercenário, né, enfim. Depois eles mostram ele lá no avião junto com ele. Então é isso, né? Assim, pulando pro último ponto que eu gostaria de falar, o grande clímax ali da série, o último episódio, né? Eu falei sobre essa questão do exército, né? Que acaba, enfim, não exatamente... Acaba decepcionando um pouco, talvez, alguns fãs que esperavam alguns personagens a mais, enfim. Mas a realidade eu acho que eles tiveram uma boa ideia, entre aspas, né? Sobre essa questão de como finalizar essa temporada, né? Que foi basicamente a ideia que até... visualmente poética e é interessante da própria cidade, né, de Nova York se voltar contra o Fisk e derrubá-lo, né? Então a gente tem aquele grande manifestação ali que acontece no final, eles entrando ali no prédio que o Fisk tava, o Fisk lutando mão a mão com eles e tem uma cena muito bonita. O pessoal tá falando nas redes sociais, parece um quadro, uma pintura, uma arte, porque é o Fisk ali no meio, todo de branco, né? E várias das pessoas ali de vermelho derrubando ele e tal. Aquela cena é muito bonita. Então é isso, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo que eles tiveram uma ótima ideia dessa questão da própria cidade e a cidade que o Fisk tanto ama, né? Acho que durante toda a série original, a Demolidor Renascido também, a gente vê muito disso. O grande paralelo entre o Matt e o Fisk é que os dois amam a cidade de Nova York.
né, da forma deles. Então o Fisk, ele tinha dois amores na vida dele, né, a Vanessa e a cidade de Nova York. Ele já tinha perdido um, né, e aqui a própria cidade, né, se volta contra ele pra derrubá-lo, né? Não é o Demolidor, né, óbvio, o Demolidor tá ali também, ele ajuda, mas ali no finalzinho a própria cidade, sabe, que derruba ele. Então, isso é uma ideia muito interessante, né, muito legal. Por mais que, como eu falei, fique aquele sentimento de que, pô, a gente esperava mais desse exército, né. E pra mim tem uma questão muito interessante também, é o Matt abdicando ali, né, da identidade secreta dele, né, pra poder salvar Karen, né. Então aquela cena é muito boa também, né. Ah, você é um tolo, não. Eu sou o Demolidor, sabe? É muito boa aquela cena. É muito legal ver o Matt mais uma vez também no tribunal ali, né? Agindo como advogado. É muito legal. Essa cena é muito boa. E, enfim, né? Voltando pro clímax ali, pra questão da cidade derrubando o Fisk. Mais uma vez, acho uma boa ideia. Acho visualmente tem alguns takes muito legais e etc. Mas tem um ponto que me incomoda nisso, sabe? Eu acho que a questão do Fisk, cara... Porque é isso, eu acho que fica um sentimento meio agridoce. Porque a primeira coisa, eu assisti 2 vezes, né? Eu assisti, enfim, quando, né, o pessoal da Marvel mandou pra gente. Eu assisti tudo antes de sair a série, né? Eu já tinha assistido tudo de uma vez, em formato de maratona, e depois eu fui reassistindo, né? E quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei muito com sentimento, no sentido de que, pô, o Fisk literalmente acabou de matar um monte de pessoa inocente que tava lá protestando com as próprias mãos. Ele tá literalmente com as mãos sujas de sangue por matar um monte de gente. E no final, entendeu? Ele escolhe o exílio ali e a praia paradisíaca ficar lá, entendeu? Essa é a punição dele, tá ligado? Eu fico tipo, caralho, entendeu? Não é nem só pelos crimes anteriores, ele acabou de matar um monte de gente, igual um monstro, tá ligado? Ele foi lá pra praia, entendeu? Mas, enfim, acho que ao mesmo tempo que eu fiquei com esse sentimento meio negativo, reassistindo, me veio um outro sentimento, né, de que talvez explique melhor esse fato, né, que é a questão justamente do amor do Fisk pela cidade de Nova York, que a gente já comentou aqui. Enfim, é isso, o Fisk, ele tinha 2 amores na vida dele, a Vanessa e a cidade de Nova York. Ele já perdeu a Vanessa, e a questão do exílio, ele perde também a cidade de Nova York. E se eu não me engano, eles comentam isso ali nesse final, se o Fisk fosse preso, ele talvez... morreria na prisão, seria morto na prisão, enfim. E talvez esse fosse o pior cenário pro Fisk. Ele ficar vivo, sem a Vanessa e fora da cidade de Nova York, né? Isso talvez fosse o pior cenário pra ele. Então, assim, tem essa questão e acho que tem um outro paralelo que a gente pode fazer também, que é um pouco o paralelo do mundo real e até com o paralelo do próprio Donald Trump, né? Porque, cara, a gente sabe, a gente que, enfim... tá ligado nas notícias, a gente sabe que muitas vezes pessoas ricas, elas não pagam pelos seus crimes. Não pagam. Vamos dar um exemplo, olha só, de 2 presidentes, né? Tem o Donald Trump, né? Que ele fez o que fez várias paradas lá nos Estados Unidos, dá pra dizer que talvez incentivou, né, o pessoal dele a invadir lá o Capitólio, enfim, eu não vou entrar em detalhes. Mas ele estava sendo, ele estava em tribunal, né, ele estava sendo investigado por isso, ele estava respondendo por isso judicialmente, né, e quando ele, né, vira novamente presidente, vira novamente presidente, isso tudo é arquivado, né, porque os Estados Unidos têm as regras de que, enfim, o presidente não pode ser, né, investigado, etc, enfim, então é isso, o Donald Trump, ele fez, talvez, né, cometeu crimes e, né, não vai ser punido. E ele não é o único, né, não precisa ser presidente pra isso, obviamente a gente vê vários exemplos de pessoas ricas que fazem coisas, que cometem crimes, e eles não pagam por isso, a realidade é essa. Enfim, eu falei dos 2 presidentes, né, a gente tem, obviamente, né, o nosso ex-presidente aí que tentou dar um golpe de estado, e é isso, ele ficou um tempo em prisão domiciliar, tentou, né, escapar da prisão domiciliar, aí ele foi preso, né, em um lugar que é muito melhor que a minha casa, então, tipo, né, que prisão é essa dele, né, será que ele tava realmente sofrendo nessa prisão? Eu acho que não. E agora já tá em prisão domiciliar novamente, né, então... é isso, sabe? Então, acho que tem esses 2 paralelos, né? Da questão dos ricos, dos poderosos, eles nunca de fato pagarem pelos seus crimes, que a gente pode aplicar esse paralelo ao Fisk. E tem a questão também, né? Como eu falei, de que talvez esse fosse o pior cenário possível pro Fisk, né? Então ele ficar sem a Vanessa, ficar sem a cidade de Nova York, isolado, né? Por mais que seja uma praia paradisíaca, talvez fosse o pior cenário pra ele, né? Então tem essa questão. Espero que possa andar, porque não vou te carregar. Enfim, cara, acho que concluindo, é isso, sabe? O Matt é preso ali no final, volta. Acho que
Dando o resumo final, gostei muito da temporada, né? A gente vê claramente um grande salto em relação à primeira. Tanto na parte técnica, que eu falei, de fotografia, questão das lutas, tudo muito bem feito, mas tanto a questão de história também, né? Olha só quantos paralelos, quantas coisas que eu falei, tantos personagens que foram melhor explorados, né? Que tiveram bons desfechos, enfim. Tanto na parte técnica quanto na parte de história em si, de roteiro. A série foi muito boa, teve um saldo muito positivo, apesar de não ser perfeita, como eu falei, né? Acho que tem alguns detalhezinhos ali que a gente às vezes talvez esperava mais, esperava algo diferente, enfim. Mas de uma forma geral, acho que a série é muito positiva. E cara, fico bem empolgado aí pra terceira temporada. E acho que um ponto interessante eu acho que, tipo assim, o saldo é muito positivo dessa temporada. E a gente, inevitavelmente, acaba comparando com a série original da Netflix e com as suas temporadas. E assim, né? Pra mim, continua imbatível a terceira temporada de Demolidor, sabe? A terceira temporada da série original, pra mim, ela continua imbatível, não só como a melhor temporada de Demolidor, mas pra mim como a melhor temporada da série de super-heróis, sabe? Pra mim, a terceira temporada de Demolidor é o ápice dos super-heróis na televisão, sabe? A melhor coisa que já fizeram na televisão pra super-heróis é a terceira temporada de Demolidor. E assim, a segunda temporada de Demolidor Nascido não bate nela, mas assim, tá tudo certo, tá ligado? Tá tudo certo. Eu acho que Demolidor Nascido conseguiu achar o seu próprio lugar no mundo, vamos dizer assim, sabe? O seu próprio caminho, a sua própria identidade. Por mais que puxe muito, né? Puxe muitos detalhes, faça homenagens à série original, pra mim, a gente vê claramente essa diferença, sabe? Existe a série original e existe Demolidor Renascido. E Demolidor Renascido é boa do jeito que ela é, sabe? Enfim, pra mim esse é o resumo final. Muito empolgado pra terceira temporada. Já saíram algumas imagens de bastidores, que a gente pode ter um Luke Cage prefeito. A gente vai ter a Heather, né? Eu nem cheguei a citar ela, a Heather, que ela meio que vai se tornar a Muse, né? Enfim, ela veste a máscara ali e tal. Então, enfim, eu, sinceramente, falando rapidamente de expectativas pra uma terceira temporada, eu não sei se eu gostaria de ver o Fisk de volta como vilão. Sabe? Eu acho que, pô, beleza, é muito... O Fisk é um personagem gigantesco, é um personagem ótimo, e essa dualidade dele com o Demolidor sensacional. É sensacional, mas, sabe, eu acho que, pô, de novo, é isso. Por mais que o Fisk seja um ótimo personagem, seja um personagem gigantesco, eu acho que já deu. Acho que já deu. Não sei se necessariamente tirá-lo da série por completo, mas eu acho que ele não pode mais ser o vilão principal, sabe? A gente deve seguir novos caminhos aqui pra série funcionar melhor, né? Repetição nem sempre vai ser uma coisa boa, né? Então, enfim, é isso, tá, pessoal? Isso foi a minha análise aí completa, final, sobre essa segunda temporada de Demolidor Renascido. Mais uma vez eu vou agradecer o pessoal da Disney e da Marvel Brasil por confiar na gente e mandar esses episódios antecipadamente pra gente poder fazer cobertura aqui pra vocês. Eu admito que no início a gente gostaria de ter feito cobertura semanal, né, falar de todos os episódios. Acabou não dando certo, né, a gente acabou não conseguindo, tinha muitas coisas acontecendo no meio, né, enfim. Mas eu consegui, né, consegui falar no início, consegui falar na metade e voltei aqui pra falar no final, então... É isso, dei aqui meus centavos aqui sobre a temporada de Demolidor Renascido, beleza? Vou lembrar vocês, esse conteúdo aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube quanto para todas as principais plataformas de podcast, beleza? Estamos em todas elas. Se estiver aqui no YouTube, comenta aí qual foi a sua opinião, tá? Sobre a temporada. Comenta aí também quantos raiozinhos, qual a sua nota para essa temporada de 0 a 5. Inclusive, eu não falei o meu, né? Pra mim, na crítica que eu fiz, né? Que vai estar nas redes sociais, vai estar no nosso blog. Que eu meio que... Esse conteúdo que eu falei aqui pra vocês, eu meio que fiz em formato de texto também, né? Dei uma resumida lá em formato de texto, em formato de crítica. Lá eu dei 4 estrelas e meia, né? Aqui, como a gente não pode dar... Eu dei essa regra aqui, né? Em vídeo, a gente não pode dar meia estrela, né? Meio raio. Tem que ser... Enfim. Eu vou dar 4 raios. Vou dar 4 raios. Não vou deixar com 5, não. Vou deixar com 4 raiozinhos. Porque é isso, acho que eu tô guardando. Acho que isso vale tanto pro Letterboxd, pras críticas escritas, tanto aqui pro canal também. Tô guardando as minhas 5 estrelas, beleza? Esse ano, por exemplo, de filmes assim, eu acho que eu só dei 5 estrelas pra Devoradores de Estrelas. Não lembro agora se eu dei pra O Drama também, acho que não. Pra mim, os 2 melhores filmes do ano até agora são Devoradores de Estrelas e O Drama. Acho que eu só dei 5 estrelas pra Devoradores de Estrelas, então... Enfim, é isso. Então, acho que
de raiozinhos aí, vou dar 4 raiozinhos pra Demolidor Nascido, pra mim um salto positivo. Mas deixa aí quantos raiozinhos você dá pra série também e a sua opinião sobre ela, beleza? Se você estiver no YouTube, né? Se você estiver nas plataformas de podcast, deixa uma boa avaliação aí pra gente também, que vai ajudar bastante. E ficar sempre ligado em todas as nossas redes sociais, mas principalmente no nosso Instagram. Sempre tem vídeo novo, novidades, notícias, a gente tá colocando lá, beleza? Mas é isso, pessoal, valeu, falou!